No vídeo anterior, nós começamos a mostrar a parte prática do alvará de funcionamento da sede, já que esta será uma parte muito importante no processo de legalização da maioria das igrejas. Mas será que toda igreja precisa mesmo de um alvará para poder funcionar? A questão é polêmica, a maioria das pessoas responde que precisa, há quem defenda que os municípios não podem proibir, e a nossa resposta costuma ser depende. Não faz muitos anos que o Distrito Federal promoveu o fechamento e até a demolição de templos religiosos erguidos em áreas públicas ou que não contavam com o alvará de localização e funcionamento, o que chamou a atenção da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal em 2017. Você vai encontrar um link relatando isso aqui abaixo na área de alunos. A situação do Distrito Federal é bem representativa da controvérsia. De modo semelhante ao que ocorre em diversos municípios Brasil afora, o governador do Distrito Federal sancionou a Lei DF número 1350 de 27 de dezembro de 96, que é talvez o melhor exemplo de lei clara, direta e objetiva com que já nos deparamos. Lei 1350 de 27 de dezembro de 1996 dispensa da exigência de alvará de funcionamento os templos religiosos. Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, o governador do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sancionou, e eu, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma do parágrafo 6º do mesmo artigo, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam dispensados da exigência de alvará de funcionamento os templos religiosos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. No ano de 2002, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios moveu a ação direta de inconstitucionalidade 14.799 para questionar a validade dessa dispensa legal de alvará perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por maioria, aquele tribunal declarou a lei inconstitucional e determinou que até mesmo as igrejas que haviam se beneficiado da lei enquanto esteve em vigor deveriam regularizar-se e obter o alvará de funcionamento. Nos chamou a atenção o seguinte trecho do voto do desembargador Lécio Rezende no acórdão dessa ADI, por conta de uma postura preconceituosa que vem sendo cada vez mais reverberada na alta cúpula do Poder Judiciário. O Brasil ainda não é, embora caminhe, um Estado teocrático de índole fundamentalista. Caminha para isso. Basta atentar que a Constituição classifica os membros das duas casas do Congresso expressamente, ou são deputados federais ou são senadores. Nos estados federados, são deputados estaduais. No Distrito Federal, deputados distritais. E nos municípios, vereadores, prefeitos e governadores. O que temos hoje? Temos como deputado federal bispo tal, título absolutamente indevido e incompatível. O deputado tal, pastor tal. Qual o objetivo disso? Mostrar que o poder espiritual está paulatinamente assumindo o poder político. Isso é extremamente perigoso, mas parece que há uma cegueira geral e as pessoas não estão percebendo o perigo incidente. Portanto, no Distrito Federal, tem prevalecido o entendimento de que as igrejas precisam sempre de um alvará de funcionamento, e a sua falta sujeita a igreja a ser lacrada e até mesmo demolida. Em outra ponta do gramado, os advogados Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina, no seu livro Direito Religioso, defendem a interessante tese de que nenhuma igreja no Brasil precisa de alvará de localização e funcionamento e chegam a recomendar que se impetrem mandados de segurança contra prefeitos e governadores que se neguem a conceder pedidos administrativos de reconhecimento da imunidade tributária pela falta de alvará. Eles argumentam que o decreto 119-A do longínquo ano de 1890, revogado em 91 e revigorado pelo decreto 4.406 de 2002, asseguraria uma espécie de é proibido proibir quando o assunto abordar o poder público e igrejas. Vejamos os 3 primeiros artigos desse diploma legal. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada, em nome da nação, decreta, artigo 1º,
é proibido à autoridade federal, assim como a dos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a e criar diferenças entre os habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Artigo 2º. A todas as confissões religiosas pertence por igual faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos atos particulares ou públicos que interessem o exercício deste decreto. Artigo 3º. A liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados, cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder público. O argumento deles é interessante, em certa medida plausível, embora não enxerguemos que esse decreto caia como uma luva no que diz respeito à exigência de alvarás de localização e funcionamento. Sobretudo, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade 5.696, que comentaremos logo mais. Na maioria dos lugares do Brasil, tem prevalecido a seguinte regra: quando há uma lei municipal que dispense o alvará de localização e funcionamento para as igrejas e templos religiosos, a maioria dessas leis vem sendo cumprida. Há diversos municípios que editaram leis com a dispensa do alvará de funcionamento. No vídeo tutorial sobre a Rede Sim, nós mostramos como se faz um requerimento de alvará de localização e funcionamento na cidade do Rio de Janeiro. Foi útil pelo caráter didático, mas por enquanto não era necessário. As regras sobre os procedimentos de licenciamento de estabelecimentos na cidade do Rio de Janeiro estão consolidadas no Decreto Municipal 41.827 de 2016. Vamos acompanhar juntos o que diz o artigo 5º. Artigo 5º. A localização e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, industriais, agrícolas, pecuários e extrativistas, bem como de sociedades, instituições e associações de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer pessoas físicas e jurídicas no município do Rio de Janeiro, estão sujeitos a licenciamento prévio na Secretaria Municipal de Fazenda, observado o disposto neste decreto, na legislação relativa ao uso e ocupação do solo e na Lei 691 de 84, que é o Código Tributário do município do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. Considera-se estabelecimento, para os efeitos deste decreto, qualquer local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades. Parágrafo 2º. A obrigação imposta neste artigo se aplica também ao exercício de atividades 1, no interior de residências, inclusive como simples ponto de referência. 2, em locais ocupados por estabelecimentos já licenciados, mesmo em caso de pretensão de licenciamento de atividade idêntica. E 3, por determinado período. Parágrafo 3º. Excluem-se da obrigação imposta neste artigo os estabelecimentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas autarquias e fundações, as sedes dos partidos políticos, as missões diplomáticas, os organismos internacionais reconhecidos pelo governo brasileiro, as associações de moradores e os templos religiosos. O município do Rio de Janeiro parece querer obrigar até a dona de casa que faz brigadeiro para o marido vender aos colegas da firma a licenciar-se, mas liberou as igrejas dessa obrigação. No entanto, a validade formal das leis municipais que liberam os templos religiosos de obter alvará de localização e funcionamento começou a ser erodida. É importante tecer alguns comentários sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5.696, julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2019. Eis o resumo do caso. Além de respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil, cada estado da federação possui a sua própria Constituição. No ano de 2000, a emenda 44 à Constituição do Estado de Minas Gerais liberou os templos daquele estado da obrigação de requerer alvará de localização e funcionamento ao inserir os seguintes termos na Constituição Estadual. Artigo 170. 5.
promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, ficando dispensada a exigência de alvará ou de qualquer outro tipo de licenciamento para o funcionamento de templo religioso e proibida a limitação de caráter geográfico à sua instalação. Em outubro de 2019, por unanimidade, todos os ministros do STF concordaram com o voto do relator Alexandre de Moraes, que apontou a inconstitucionalidade dessa emenda à Constituição de Minas Gerais. A leitura atenta do acórdão, que é o nome que se dá para uma sentença judicial proferida por um órgão colegiado formado por mais de um juiz, nos deixa de cabelo em pé quanto às perspectivas de futuro. A principal razão para a derrubada da medida teria sido uma invasão de competência do legislador estadual na esfera da competência do legislador municipal, uma vez que as questões de zoneamento urbano são mais afeitas aos municípios do que aos estados. No entanto, lá no meio do acórdão, encontramos o seguinte trecho. Por fim, assinalo que a dispensa, também em caráter genérico, de alvará e licenciamentos de quaisquer natureza, caracteriza providência de tão amplo espectro que finda por afastar competências administrativas que não poderiam ser objeto de tratamento em sede legislativa. Além da já apontada inconstitucionalidade formal, o conteúdo da Emenda Constitucional 44 de 2000 também padece de inconstitucionalidade material na medida em que invade matéria reservada a órgãos administrativos em contrariedade ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. A definição dos melhores critérios para o exercício do poder de polícia administrativa, como a verificação da observância de normas de construção e manutenção de edificações destinadas à frequência aberta ao público, constitui mérito reservado à atuação do administrador, que não poderia ter sido transigido pelo legislador estadual, muito menos em sede de emenda à Constituição Estadual. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal registra a censura da Corte às legislações editadas com o propósito de delimitar o exercício de atribuições legais e constitucionais a encargo dos órgãos administrativos. Ou seja, o STF está dizendo que nem mesmo o legislador municipal poderia dispensar os alvarás da forma como vem ocorrendo, porque isso seria uma interferência indevida do legislativo no executivo municipal, a quem caberia a verificação da observância de normas de construção e manutenção de edificações destinadas à frequência aberta ao público. Nós discordamos dessa interpretação do STF, mas não estamos aqui para recomendar às igrejas a darem murro em ponta de faca. Existe uma clara tendência a que questionamentos sobre a constitucionalidade de leis municipais com a dispensa de alvará aconteçam nos próximos anos. O resultado tende a ser desfavorável às igrejas, porque o precedente de 2019, que acabamos de comentar, foi julgado de forma unânime. O que nós aconselhamos é muito simples. Se não for demandar nenhum esforço hercúleo, tire o seu alvará de localização e funcionamento, mesmo que o seu município tenha uma lei dizendo ser desnecessário. Pode ser que a igreja pague alguns emolumentos no início, mas isso tende a evitar muita dor de cabeça aos seus gestores mais adiante, além de facilitar muito na obtenção de benefícios tributários, que farão toda a diferença. Ao tomar a precaução de conferir a viabilidade da sede das filiais da igreja quanto ao alvará de localização e funcionamento, não haverá problemas em apontar tais endereços no estatuto da igreja. Se houver alguma dificuldade, procure a ajuda de um especialista para apresentar um eventual recurso que se faça necessário.